Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. Já faz umas semanas que nós não falamos sobre o livro de João, mas nós hoje vamos voltar. Então buscam as Bíblias, vão para o livro de João e vamos começar. Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com o livro de João. Para ajudar, nós temos o pastor Dário. Muito obrigado, pastor. É bom estar aqui. E já faz umas semanas, né? Nós passamos o Natal, sim. Nós tivemos aquele testemunho lindo, né? Mas hoje nós vamos voltar para a Bíblia, continuar com o livro de João. Umas semanas atrás nós começamos com o capítulo 13, sim. Né? Que é a Santa Ceia, Jesus todo lá com os discípulos, e agora vamos ler a segunda parte. Agora, esta parte é bem forte, porque é sobre traição. Então, vamos tirar um pouquinho de tempo para orar, porque é um assunto bem pesado, e porque é um novo ano, também ora só para todos nós, né? Para ter um ano bem feliz e perto de Deus. Com certeza. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque vivemos um novo ano, agradecemos a Tua proteção, bênçãos até aqui. Pedimos que continue nos conduzindo, Senhor, a cada passo diante do desconhecido, diante desses dias que estão diante de nós, permanece ao nosso lado. E pedimos também a Tua presença nos conduzindo e nos ajudando a compreender a mensagem do capítulo 13 de João, especialmente sobre esse tema tão desafiador para todos nós. Esteja conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mim é um tema difícil porque eu ponho no lugar de Jesus, né? Imagina, é o último dia, ele sabe que ele tem que morrer. Ele sabe que ele está neste mundo para ser um sacrifício. Mas é uma coisa morrer por causa de outros e morrer porque um bom amigo é que vai trair. Então eu imagino Jesus lá com os 12 discípulos. Judas está lá. Estão a comer juntos, estão a rir juntos, né? Mas todo o tempo Jesus sabe bem quem ele é. E para mim, não sei, como um ser humano, para mim seria um momento muito difícil. Com certeza. Eu creio que é uma das coisas, a traição, né, é uma das coisas mais difíceis para nós como seres humanos, especialmente porque normalmente vem de alguém conhecido, de alguém que nós temos assim um bom relacionamento, por isso o nome traição. Nós vamos ver sobre isso. Jesus, ele teve que passar por isso e eu creio que para ele foi bem pior, porque ele sabia. É claro que quando nós somos surpreendidos com uma situação dessa já é difícil, mas quando você já sabe o que vai acontecer e você percebe cada detalhe do desenvolver, do desenrolar dessa situação, é muito difícil, né? Você está olhando para alguém sabendo que ela está planejando algo contra você. Vamos entrar logo na Bíblia aqui. Lê para nós versículos 21 a 25. E para mim, quando eu leio estes versículos, eu posso assim sentir aquela dor que Jesus já está a sofrer. Né? Tu podes ver entre as palavras que Deus está triste. Ele tem aquele peso nele, né? Ele sabe o que vai acontecer. Lê para nós, só para nós entendermos como é que está a mente de Jesus neste momento. Versículos 21 até 25. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava,
estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Senhor, quem é? Né? Uau! E agora imagina Judas. Judas está lá. Ele sabe quem é. E para mim era um choque. Como é que Jesus sabe que eu já o traí? Como é que ele sabe que eu já tenho aquele plano na minha mente? Não sei, para mim é difícil assim pensar neste momento. No começo fala assim, Jesus perturbou-se em espírito, né? Vê-se que ele ficou caído e declarou: algum de vocês vai me trair. É uma mensagem tão triste para as últimas horas que ele vai estar com os discípulos. Certamente não foi fácil para Jesus ao se dirigir ali para os seus últimos dias, né? Os últimos momentos dele aqui na Terra com seus discípulos, aqueles com quem ele caminhou durante esses 3 anos e meio, ele agora ter que viver uma situação dessa tristeza, saber que ele estaria sendo traído por daqueles por quem ele dedicou tanto, um daqueles que ele ensinou, que ele compartilhou aqueles momentos, que mostrou o caminho do céu, e que deveria ficar aqui nessa terra representando ele, compartilhando os ensinos. Agora eu creio que naquele momento ele sente isso como ser humano, uma tristeza profunda, eu diria assim, porque imagine nós, né? Nós podemos imaginar quando nós passamos por algumas situações. Eu creio que talvez aqueles que estão conosco neste momento, né, partilhando dessa mensagem, ouvindo, podem também lembrar de momentos em que passaram situações e como é difícil, Então, com certeza para Jesus, que já sabia e sabia que os seus dias estavam ali contados, ele iria logo entregar a sua vida pelo mundo, ele sofreu muito, não foi fácil, não foi fácil. Mas para mim, assim, olhando outra vez pelo amor de Deus, a maneira que Jesus funciona nesse momento, né? A maneira que ele vive, porque ele não fez diferença, né? Ele sabia que Judas não era bom, o que ele ia fazer, mas comeu com ele, bebeu com ele, lavou os pés dele, né? A maneira que ele tratou a João, a Pedro, todos aqueles, ele fez exatamente igual com Judas, não? E ele tinha o direito, ele podia se levantar e dizer: olha, eu não vou fazer nada contigo porque eu sei quem tu és, eu sei que tu és ruim, eu sei que tu vais-me trair, mas ele não reage assim. Ele ainda, mesmo com aquele sofrimento, ele ainda mostra amor para Judas. E para mim isso é muito importante. É difícil, mas é um ensino para nós. A maneira que, é como a Bíblia fala, né? É amar o inimigo. É fácil amar as pessoas boas, mas amar o inimigo. E aqui Jesus está a mostrar isso. Mesmo que vê-se que ele está a sofrer, que ele tem aquele peso, né? Mas ele vai continuar a amar. É um amor incondicional. E, como você disse, pastor, é uma lição para nós. Eu me lembro também do que a Bíblia nos fala, de que o juízo pertence a Deus, a ira pertence a Deus, ou seja, Deus que vai trazer a juízo todas as coisas. Nós não devemos também aplicar o juízo por nossas próprias forças, nossas próprias mãos. O nosso dever é amar a todos. Exatamente. E entender que, naturalmente, é claro, cada pessoa ela vai pagar pelas suas decisões, pelas suas escolhas, muitas vezes aqui mesmo neste mundo, e quando não, se não for aqui, no juízo final. Então, Jesus, ele deu esse exemplo de amor incondicional pelo próprio inimigo, diante de um traidor. Ele continuou amando, não jogou na cara dele. Amém. Ele simplesmente
deu exemplo, né? Mostrando como nós devemos viver também. Lê para nós a resposta agora de Jesus, 26 a 30, mesmo capítulo, 26 a 30, a maneira que Jesus responde àquela pergunta, Senhor, quem é? Vamos ler, vamos ver. Ok. Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. É interessante que, mesmo quando ele fala, nunca fala, né? Mas quando ele aponta que é Judas, ele faz de uma maneira que os discípulos ainda ficam confusos, né? Porque é que ele falou isso? Porque é que ele está a sair, né? Que para mim é outra maneira que Deus está a mostrar amor, né? Ele não está a apontar assim diretamente, ele mostra para Judas que ele sabe. Eu sei o que estás a fazer, eu sei, né? O que vais fazer, vais rápido. Mas nunca faz que ele fica ruim para os outros. Sim. Né? Ele faz de uma maneira assim calma e só para mostrar, não, eu sei o que estás a fazer. Ele deu recado, ele deu recado direto para Judas, que entendeu, mas ele foi bem discreto. Ele não o expôs de uma maneira que ele merecia, diríamos assim, né? Ele estava fazendo uma coisa terrível, mas Jesus ainda foi bondoso e respeitoso na maneira que ele fez, apesar de ser algo realmente terrível. E eu penso que Jesus faz assim porque, mesmo sabendo que Judas não vai mudar, ele ainda está a dar a chance. Ele ainda está a dizer numa forma assim, eu ainda quero que tu voltes para mim. Eu ainda estou aqui. Se tu queres voltar, se tu queres negar a Satanás, eu ainda estou aqui por ti, né? E isso é o amor de Deus. E Deus nunca vai falar, não, já tivesse a chance, agora vai com a tua vida. Não, Ele está sempre pronto. Olha, eu sei que tu estás contra mim agora, mas eu estou aqui. Um dia, se tu queres voltar, eu estou aqui. E é isso que eu leio quando eu vejo esta resposta aqui. Jesus faz de uma maneira assim amável quase. Ele está com Judas ainda, né? Até isso traz esperança para nós, né? Nós também, nós somos pecadores, muitas vezes nós erramos, nós podemos até trair, mas é importante nós lembrarmos de que o nosso Salvador Jesus, Ele está sempre de braços abertos, nos trata com amor e respeito e nos dá a oportunidade de repensarmos. Basicamente era isso que ele estava fazendo com Judas. Ele deveria reavaliar a sua atitude, ele poderia ter feito isso e ter mudado ainda, e não ir avante no que ele estava planejando. Então, nosso Deus, Ele tem paciência conosco. Eu creio que quando alguém vai às últimas para fazer algo, eu creio que nesse processo Deus sempre está ali tentando ajudar a pessoa a repensar e a mudar de vida, né? Então, essa atitude de Jesus é maravilhosa para nos alcançar a todos. E para mim também o que é importante aqui, porque Jesus sabia, se ele quisesse, ele podia ter falado com Judas. Olha, vamos falar. Eu sei o que tu queres fazer, mas vamos falar sobre isto. Deixa-me mostrar quem eu sou. Deixa-me mostrar que tu estás errado. Ele podia mudar a mente de Judas, né? Mas em vez de fazer isso, porque ele sabe também a história dele. Ele sabe o que ele tem que passar. E a profecia fala que vai ser um amigo que vai trair. Sim. Então Jesus, num sentido, aceita o papel dele. Né? É por causa disso que ele fala, o que você está para fazer, faça depressa. Né? Eu aceito. Eu te amo, mas eu aceito. E é por causa disso, deixa-me ler aqui, versículos 31
e 32, ligado com essa ideia, né, que Jesus está a aceitar o que vai acontecer agora. Deixa-me ler aqui, 31 e 32. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Então Jesus está a dizer: agora que começou o meu último ato, né? É agora que eu vou ser glorificado. É interessante, porque normalmente quando nós falamos de glória, glorificação, nós pensamos em coisas bonitas, né? Mas Jesus está a falar da morte dele, né? Quando ele falou com Judas e mandou ele fora, o que Jesus estava a dizer é: não, eu aceito o sacrifício. Eu aceito morrer numa cruz. Só que ele também põe Deus lá, né? O que eu vou fazer é para a glória de Deus. E eu sei que Deus também vai me glorificar, né? Nós estamos a fazer isto junto. Isto é um trabalho que nós estamos a fazer para o ser humano, para o mundo, para tirar este pecado, Satanás, tudo que é ruim. É um momento tão estranho, porque vê-se que Jesus está triste, né? Vê-se que ele está a passar um momento bem ruim, mas ele ainda mostra honra, né? Ele ainda mostra: não, eu sou o Filho de Deus e eu vou fazer isto. Claramente nós vemos aí Jesus, ele compreendendo a sua missão. Uhum. E eu creio que naquele momento, quando ele viu e ele experimentou, ele percebeu que estava se cumprindo as profecias da traição, ele já sabia que estava chegado o momento dele fazer a obra, ou finalizar a obra que ele havia, pela qual ele veio aqui neste mundo. Então, é por isso que ele fala que ele seria glorificado e que Deus seria honrado, porque através do seu sofrimento, mesmo passando por tudo aquilo, da traição, do sofrimento, dos últimos momentos, ele poderia alcançar a salvação, a esperança, trazer realmente, expiar os pecados, para que todos aqueles que pudessem aceitar o seu sacrifício pudessem também experimentar a salvação e a esperança da vida eterna. Então essa é a glorificação que ele estava expressando naquele momento de dor, eu diria assim também. E quando a pessoa pensa nesta história, não é só Jesus que está a sofrer, eu penso que os discípulos também. Imagina, eles estão aqui para ter uma festa, né? Uma ceia. Sim. E do nada Jesus fala: olha, alguém vai me trair. E eles eram como uma família, né? Eles eram juntos. E começam a olhar um para o outro. Quem é que vai ser? Sou eu? É outra pessoa? É uma coisa tão fora daquilo que eles estavam a pensar. E Judas sai, eles não entendem. Então tem uma confusão lá. E eu penso com uma tristeza, né? Eles sabem que alguma coisa vai acontecer que não é bom. E depois só fica pior. Olha, deixa-me ler aqui, versículos 33 aqui. Olha como Jesus continua. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então imagina os discípulos ouvindo isso, com tudo que já aconteceu. E agora ouvindo isto, que ele vai sair, ele vai ir um lado que eles não podem seguir. Imagina Pedro, João, que deixaram o barco, deixaram o trabalho deles, deixaram a família, basicamente, para seguir este homem 3 anos e meio, e agora Jesus está a dizer: não, eu agora vou sair. E aquilo devia perturbar, assim, a pessoa ficava louca, mas espera, não, nós somos família, né? Os outros judeus ainda vai. Mas nós não, nós somos os teus discípulos, nós somos os teus apóstolos.
E então imagina aquela dor que estava naquele quarto, né? Entre Jesus, com os discípulos, com todos, né? É um momento de sofrimento. E o pior ainda é que Jesus, ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ficou realmente mais difícil para eles. Eu creio que eles perceberam que algo realmente estava para acontecer pela atitude ali de Judas, pelo que Jesus havia dito, e depois Jesus falando que estaria apenas por pouco tempo e que eles não poderiam segui-lo. Imagino que deve ter passado na mente deles. E o que é interessante é que o que Jesus fala é bom. Porque quando ele fala assim, olha, onde eu vou ir, vocês não podem ir. Onde ele vai ir é morte. E não é só aquela morte aqui, era aquele morte eterno. Era aquele julgamento, né? Que todo mundo vai ter um dia. E Jesus está a dizer assim, olha, eu vou fazer aquilo. Eu não quero que vocês também passem por isso. Eu estou a fazer para vocês não passarem essa morte. Então, o que Jesus está a dizer até é positivo. Mas para os discípulos ouvirem daquela maneira é triste. Né? Não, mas eu quero ficar contigo, eu quero. Só que provavelmente eles estão a pensar isso, só que nós sabemos a história. Quando os soldados vêm, eles vão fugir, né? Mas é aquela coisa, imaginar a dor naquele momento, naquele quarto, né? Lê para nós, agora Jesus vai falar uma coisa bem interessante, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E eu gosto, Jesus fala assim, esta é uma nova lei. Só que nós sabemos que amar um ao outro está na Bíblia, né? Só o que é diferente é que ele fala assim, não é só amar uns aos outros, amam como eu amo a vocês. E o que Jesus está a dizer, olha, o amor que eu estou a trazer para este mundo, ninguém tem. Tu só podes ter esse amor se eu estou dentro de ti. Então, o que Jesus realmente está a dizer aqui é, põe dentro do teu coração para vocês terem o amor que eu tenho, né? Para mostrar esse amor para as pessoas ao teu redor. Então, Jesus sabe o propósito. Sim, ele sabe que vai morrer. Sim, ele sabe que vai doer, que vai ser ruim. Mas ele também sabe o propósito. Não, o que vai sair disto é bom. Né? Isto vai salvar as pessoas. Me surpreende muito a maneira que Jesus deixava os seus ensinamentos com os discípulos. Eles estavam super interessados em saber o que estaria acontecendo. Jesus disse que iria para um lugar que eles não poderiam ir. E naquele momento Jesus aproveita e deixa uma mensagem que deveria ficar no coração deles, que eles deveriam amar uns aos outros. E com certeza eles nunca esqueceriam dessa mensagem dentro daquele contexto. E é impressionante como Jesus ele deixou essa mensagem dizendo: as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês também amarem uns aos outros. Exatamente. E é interessante como este capítulo acaba, porque Simão Pedro, que é sempre aquele que fala mais, né? Mas onde é que vais? Né? Como se ele estivesse a dizer, não, eu também vou seguir. Tu podes falar que eu não, mas eu vou seguir. E Jesus responde, olha, vocês não vão, mas depois vão. Depois vocês vão voltar para mim. Mas Pedro não aceita. Não, se tu vais, eu também vou. Se tu vais, eu vou. E é aí que Jesus tem o versículo final do... Lê para nós, o 38, que é a história que eu penso que todos nós sabemos, que mostra a realidade e o fato que Jesus sabe a pessoa mais do que a pessoa própria. Né? Ele sabe o nosso coração. Então Pedro pensava o que ele ia fazer, mas Jesus realmente sabia, não, tu falas isto, mas eu sei o teu futuro, eu sei o que tu vais fugir. Lê para nós, 38. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim?
asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é isso, né? Jesus sabia que não era só Judas que ia trair, mas Pedro também, 3 vezes, né? E no fim todos os discípulos, porque todos os discípulos saem. Então Jesus é traído por todos, realmente, né? Mas Jesus tem amor. Mesmo com eles, Ele tem amor. Ele está lá para salvar. E é essa a mensagem de hoje. Eu não sei a vida de vocês, eu não sei o que vocês fizeram no passado, mas eu posso dizer isto: Deus te ama. Tu podes até trair a Jesus, Deus te ama e está pronto de salvar. Vamos orar por isso, vamos orar que Deus possa transformar os nossos corações. Vamos orar. Deus, o que tu passaste foi horrível. Ser traído por um amigo. Mas muitos de nós sabemos essa dor. Muitos de nós já passamos por isso. Muitos de nós fomos o traidor. Mas o que é importante, o que eu quero que todos lembrem agora é que, mesmo assim, tu nos ama. Tu estás pronto para nos salvar. Da mesma maneira que Jesus estava pronto para salvar a Judas, a Pedro, a todos os discípulos, tu estás pronto a salvar-nos agora também. Fica com todos que estão a ouvir. Fica com todos que querem aceitar a tua salvação. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Assim como Jesus, todos nós enfrentamos problemas em nossa vida. Para ajudá-los, nós queremos enviar a você gratuitamente esta revista que fala sobre os grandes problemas, soluções maiores. Apenas anote as informações e solicite que enviaremos a cada um de vocês. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi muito bom estar com todos vocês aqui hoje e muito bom estar com o Pastor Dário. Foi um prazer estar aqui, pastor. E na próxima semana nós vamos continuar com o livro de João. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.